muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira entra hashtag sextou, igual esse golaço que abriu esse Bom Dia Gigante, o golaço de falta de Nenê, que fechou o placar na vitória do Vasco. Eu vou dar muitos detalhes para você nesse Bom Dia Gigante, então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copie o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E como eu disse, vencemos. O Vasco derrotou ontem à noite o Bangu por 2-0, jogando em São Januário pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Com a vitória, o Vasco subiu para a 3ª colocação, agora com 16 pontos, mesma pontuação do Flamengo e também do Botafogo, que é o 4º colocado, mas o Vasco fica na 3ª colocação por conta do saldo de gols. E a vitória foi construída com os 2 gols no segundo tempo. O primeiro, você tá vendo aí, boa jogada de Matheus Barbosa, tocou para Nenê, que de calcanhar deixou o Raniel sozinho na cara do gol com tranquilidade fazer Vasco 1-0. O segundo, apareceu novamente o talento de Nenê. Cobrança de falta magistral no canto do goleiro do Bangu, fazendo Vasco 2-0 e fechando o placar. Mas quem pega, por exemplo, o placar da partida 2-0, não vê muito bem que o jogo foi muito complicado. E o técnico Zé Ricardo analisa a partida do Vasco nessa vitória contra o Bangu por 2-0. Realmente a gente sabia que era um jogo de xadrez praticamente, né? O Bangu é uma equipe que maneja bem a bola. Acho que no primeiro tempo faltou um melhor tempo de marcação. O Bangu tentava atrair a gente para o campo de ataque deles para jogar nos espaços que porventura pudesse deixar. E como a gente não acertou o time de marcação, eles acabaram encontrando esses espaços e realmente no primeiro tempo a gente foi abaixo daquilo que a gente tinha planejado para a estratégia do jogo, né? Mas demos uma corrigida para o segundo tempo. Acho que a equipe voltou um pouquinho mais sincronizada na questão sem bola, e com a bola também teve boa posse, conseguiu criar algumas situações, e a gente sabia que a partir do momento que tivéssemos oportunidades, se a gente pudesse abrir o marcador, certamente ia encontrar muitos espaços, principalmente nas costas dos laterais do Bangu. Acabou saindo o segundo gol também. É sempre muito delicado falar de atuações individuais num jogo que é estritamente coletiva, mas realmente o Nenê tem essa capacidade de fazer o jogo simplificar nos momentos mais difíceis, e hoje ele também foi muito feliz. Importante a presença dele, dar confiança aos atletas, principalmente aos mais jovens. E, enfim, essa vitória leva a gente a 16 pontos, deixa a gente bem próximo do primeiro objetivo, que é a classificação entre os 4, para depois a gente tentar buscar o título da Taça Guanabara. Quem também chega nesse Bom Dia Gigante fazendo uma análise dessa partida do Vasco contra o Bangu ontem em São Januário é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, gostou dessa vitória do Vasco por 2-0? Conta pra gente! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem o Vasco venceu mais uma. Subiu aí uma posição na tabela e agora é o 3º colocado na Taça Guanabara. Um primeiro tempo que deixou muito a desejar. Um Vasco muito espaçado, um Vasco muito frouxo na marcação, um Vasco com dificuldade inclusive na criação. O próprio técnico Zé Ricardo, na coletiva pós-jogo, deixou claro que foi o pior período dele à frente do Vasco, os primeiros 45 minutos contra a equipe do Bangu. Até pela característica da equipe do Bangu, que é uma equipe que tem a posse, mas uma posse de bola produtiva. Uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Maestro, que tem dificuldade apenas no último terço, na hora de colocar a bola para dentro. No segundo tempo, o Nenê tirou 2 coelhos da cartola, costumeiramente ele faz isso. Primeiro, num passe que não tem nem como explicar, deixou o Raniel na cara do gol e o Raniel fez 1-0. E depois, numa cobrança de falta com o padrão, com o carimbo Nenê. Agora, para a próxima partida que o Vasco tem aí contra o Audax, alguns desfalques, Juninho, Nazário, Nenê, praticamente um meio de campo novo. E o técnico Zé Ricardo vai precisar trabalhar isso na equipe. Principalmente colocar jogadores no meio de campo com mais velocidade. O Vasco está muito lento, está muito espaçado. Eu acredito que para o Nenê poder potencializar o seu futebol, ele precisa ter jogadores ao lado com mais movimentação. Eu vejo Matheus Barbosa e Bruno Nazário abaixo nesse momento para aquilo que o Vasco precisa. Não que sejam maus jogadores, mas da maneira que vem atuando, eu acho que está na hora de tentar outras alternativas. Eu acho que o Nazário é o reserva do Nenê. Os dois juntos não me agradam. Abraço, galera!
E para a próxima partida do Vasco, que será domingo às 6h30 da noite, jogo esse contra o Audax no Raulino de Oliveira, o técnico Zé Ricardo tem 3 problemas. 3 desfalques, 3 jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo na partida de ontem. O meio-campo Nenê, o volante Juninho e também o outro meio-campista Bruno Nazário. E eu perguntei ao técnico Zé Ricardo na coletiva sobre se essas suspensões desses jogadores que não vão atuar podem abrir brecha para testar outros jogadores para essa partida. E também perguntei ao técnico Zé Ricardo sobre a situação do Vasco ter problemas na saída de bola. E ele respondeu assim essas 2 questões. Confere. A saída de bola certamente é um ponto que a gente precisa, né? Porque é a fase de jogo onde a gente tenta manejar e fazer aquilo que a gente planeja para chegar ao meio campo e também a parte final do adversário. Então é sempre um ponto que a gente precisa estar trabalhando e certamente vamos continuar trabalhando para que a gente possa evoluir, né? Sobre a questão dos desfalques para o próximo jogo, nós sabíamos que era bem provável de acontecer isso. Dentro do nosso planejamento, o Nenê já estava fora desse jogo contra o Audax, então já era um desfalque que nós esperávamos, né? Principalmente nesse início de temporada, de jogar 3 jogos e folgar 1, né? Então ele ficou de fora contra o Madureira e ficaria de fora contra o Audax. E a partir daí, na questão do recondicionamento dele, já que foi um atleta que também teve Covid, a gente ia programar os próximos jogos dele também. E, como você falou, tanto o Juninho quanto o Nazário fora, é uma boa oportunidade também de trabalhar os atletas que tem no dia a dia, dar minutagem ao nosso elenco, da rodagem, porque isso vai ser importante para lá, e também dar confiança a todo o grupo. Como eu falei, no jogo passado nós criamos bastante no final do jogo, as principais chances foram com atletas que entraram, mostrando a importância que todo banco de reserva tem que ter, né? E o que a gente fala para eles diariamente é que os atletas, os 11 que vão entrar em campo, apenas representam o grupo todo, né? E esse sentimento que tem que nos acompanhar durante toda a temporada. Não me preocupa quem vai entrar, porque eu acredito no grupo de uma forma geral, todos eles estão preparados. Os meninos novos que chegaram, no caso Zé Gabriel, certamente talvez não tenha condição de aguentar um tempo inteiro, ou um jogo inteiro, mas certamente o que ele tiver a gente pode aproveitar já para a próxima partida. E falando do outro lado, o Bangu teve no seu banco de reservas o técnico Felipe Maestro. Ele recebeu uma homenagem do Vasco, você tá vendo a foto, recebeu uma camisa com o número 6 e seu nome nas costas, foi ovacionado pelos torcedores que estavam em São Januário e aí também falou no final do jogo sobre esse reencontro com o estádio que ele nasceu e se criou para o futebol e também com a torcida do Vasco. Confere, até uma cavadinha o nosso Felipe deu. Confere aí. Muito gratificante poder reencontrar o torcedor vascaíno, um carinho muito grande que ele tem para comigo, então só tenho que agradecer e dizer obrigado. Quem sabe um dia a gente pode se reencontrar. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E ainda falando sobre essa presença de Felipe Maestro ontem em São Januário, ele recebeu uma grande homenagem de um grande fã. Você tá vendo aí na tela uma postagem feita pelo lateral esquerdo Riquelme, que tem em Felipe o seu grande ídolo. E ele fez ali uma postagem em homenagem ao jogador, inclusive teve seu primeiro contato com o ídolo, mesmo jogando em São Januário, Felipe, técnico do Bangu. E para essa partida de domingo contra o Audax, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já definiu a arbitragem. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Bruno Mota Correia, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Rafael Carlos de Almeida Reis. E o Vasco espera anunciar nas próximas horas, ou até mesmo muito rápido, as 2 últimas contratações que o clube fez, que inclusive já estão treinando no CT Moacir Barbosa, o zagueiro Juan Quinteiro e também o meio-campista Luiz Henrique. Mesmo se eles aparecerem hoje no bid da CBF, não vão poder estrear no domingo contra o Audax, já que a rodada começa sábado e precisa ser inscrito no BID e também no BIRA da Federação 48 horas antes da rodada. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume?
E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vou trazer aqui o executivo de futebol do Vasco, Carlos Brasil. Ele primeiro fala sobre como foi o perfil dos jogadores escolhidos para serem contratados pelo Vasco para essa temporada. Confere. A gente, dentro do planejamento, tem um processo também de contratação, né? E dentro desse processo, passa por várias pessoas analisando a parte técnica, né? Que é evidente que é importante, mas a gente também está analisando a parte de performance que ele teve recentemente, né? Algumas apostas evidentes que têm que ser feitas, até pela questão orçamentária, não tem jeito, a gente precisa apostar um pouco mais, arriscar um pouco mais em algumas contratações, mas dentro do planejamento existe o contato também, né? O contato com quem trabalhou com o jogador, o contato com o próprio jogador, que é feito por mim e pelo Zé Ricardo, ou um ou outro. Enfim, normalmente, quase todas as contratações, um de nós dois entrou em contato, ou os dois até, isso em todas, né? Então, assim, acho que isso também é importante. A gente percebe no contato com o jogador a vontade que ele tem de vir, né? A identificação com o clube, que foi até uma coincidência de alguns jogadores, né? Que aconteceu. E agora Carlos Brasil fala sobre essa questão da preparação do Vasco visando a Série B do Campeonato Brasileiro, como foi a formação do elenco e, principalmente, ele revela que pode ter sim novas contratações antes da competição nacional. Vai ser uma competição muito complicada, muito difícil, mas eu vejo que o elenco que está sendo formado e a forma como o Vasco está se preparando, a gente está no caminho certo. Se tiver que fazer alguma correção, uma ou outra correção, vai ser feita, não tenha dúvida disso. A CBF esse ano instituiu algumas janelas, evidentemente que vai ter um prazo para isso. A gente tem até março, aí, final de março, início de abril, para fechar o elenco, né, para o brasileiro. A gente está atento a isso. E depois alguma correção de rota tem que ser feita lá em julho ou agosto, né, que é quando abre a janela nacional também. Então, a gente sabe disso, a gente está com planejamento, eu considero quase que perfeito nesse sentido, mas a gente tem que estar atento sempre para que a gente corrija a rota quando precisar, não tenha dúvida disso. Esse, o executivo de futebol do Vasco, Carlos Brasil. E eu pergunto a você, torcedor, o que você achou dessas respostas do Carlos Brasil em relação ao perfil de jogadores e a possibilidade do Vasco contratar novos jogadores visando a Série B? Quais são as posições mais carentes desse elenco? Quais são os jogadores que você indicaria para o Vasco? Comenta aqui embaixo que é importante demais. E o que você achou da atuação do Vasco ontem na partida contra o Bangu, essa vitória por 2-0? Eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo para ajudar ainda mais o canal a chegar a outros números. Você também, que ainda não é inscrito, eu peço para você, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilha, porque ajuda bastante. Hoje teve o nosso Acorda Vascaíno, nosso segundo canal AV+, você que não sabe, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. E claro, sempre deixando claro que hoje tem a nossa tradicional live de sexta-feira ao vivo com Flávio Dias. Hoje vai ser importantíssimo, vamos falar com muitos assuntos sobre a questão da SAF no Vasco. Com certeza é importante a sua participação aqui no Bom Dia Gigante e mais tarde no nosso AV News. Grande abraço, ótima sexta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e também lá no nosso segundo canal, o AV+. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!